Boa noite a todos. É uma alegria recebê-los. Meu nome é Fernando, sou estudante de Logosofia e colaborador voluntário da Fundação Logosófica. Temos um chat onde vocês poderão encaminhar as perguntas para a Silvia e, ao final, iremos responder se houver tempo. Também poderemos responder por e-mail. Alguns aqui já conhecem a Logosofia e outros estão vindo pela primeira vez. A logosofia é uma ciência que fala sobre o desenvolvimento do ser humano no seu aspecto biopsico-espiritual. Vocês podem conhecer melhor a logosofia acessando o nosso site www.logosofia.org.br. Lá vocês poderão saber mais sobre logosofia, assistirem vídeos e há também textos muito interessantes. Vocês poderão baixar gratuitamente todos os livros em PDF. Esta é uma apresentação com muitos importantes elementos para reflexão e prática em nossas vidas, além de despertar muitas inquietudes. O tema abordado hoje é o homem-massa, herói ou vilão? Mas qual o seu significado e o que representa esse termo? O homem-massa é um novo herói ou um novo vilão? Qual sua origem? Como ele é? Como se comporta? Onde podemos encontrá-lo? Ser um homem-massa é bom ou ruim? Seria o homem-massa parecido com este? Ou este? Pesquisando esse termo na internet, dentre uma infinidade de artigos e estudos publicados, selecionei alguns deles que mostro na sequência. Conforme o filósofo espanhol Ortega y Gasset, o homem-massa é a expressão do conformismo com as determinações exteriores. O indivíduo e sua individualidade saem de cena e dão lugar ao sujeito que busca enquadrar-se nas determinações genéricas do mundo social massificado. O homem-massa sente-se confortável quando se vê igual a todo mundo, em conformidade com a massa. Indivíduo que não atribui a si mesmo um valor. O homem-massa é uma anormalidade, uma deformação doentia que pode ocorrer em qualquer classe. O homem-massa é o indivíduo que não atribui a si mesmo um valor e certamente não se angustia com isso, sente-se bem por ser idêntico aos demais indivíduos. ainda conforme o filósofo Ortega y Gasset, massa é o conjunto de pessoas a que podemos denominar homem médio, ou seja, o homem comum. Massa é quem não se valoriza, que se sente como todo mundo e que se sente bem sentindo-se idêntico aos demais. Por massa, é claro, não se entende uma classe social, mas um modo de ser que surge em todas as classes sociais. O homem-massa nada tem a ver com classe social ou com grau de instrução. O homem-massa não é só o ser humano mais simples, mas é também o doutor, o professor universitário, o empresário. É característico do nosso tempo o predomínio da massa e do vulgar. A massa atropela tudo o que é diferente, individual, qualificado e seleto. Quem não é como todo mundo, quem não pensa como todo mundo, corre o risco de ser eliminado. Da obra logosófica, temos os seguintes ensinamentos. A logosofia sempre sustentou e sustenta que todo processo de melhoramento social haverá de fracassar inevitavelmente se antes não se encara o problema do indivíduo, isto é, se este não é formado sobre a base de uma disciplina interna que o eduque psicologicamente no sentido de prestar serviços à sociedade sem ser absorvido por ela.
evitando assim o truncamento de sua independência de juízo, concretizada em sua liberdade moral e espiritual. O homem-massa, bem o sabemos, é um ser anulado, que deve obedecer cegamente às diretrizes de pensamentos de outros seres. Em tais condições, como pode melhorar a situação dessa massa de homens apegados a rígidos comandos, se individualmente eles não têm perspectiva alguma de melhoramento? Como seria educar o indivíduo psicologicamente? Com base em uma disciplina interna, a fim de que ele não seja absorvido pela sociedade. De que forma os pensamentos de outros seres afetam esse homem-massa? Qual a origem do homem-massa? Existem fatores ou elementos que favorecem e contribuem para a sua formação? Se existem, quais são? Vimos que o homem-massa deixa de lado sua individualidade e junta-se, aglutina-se com a massa. Mas o que é individualidade? As definições mais comuns que encontrei na internet são: 1. Qualidade, caráter do que é individual, do que existe como indivíduo. 2. Conjunto de atributos que distingue o indivíduo ou uma coisa. 3. Conjunto de atributos que constitui a originalidade, a unicidade de alguém ou de algo. Quer dizer que somos diferentes uns dos outros? Como assim? A logosofia revela que cada um de nós é um ser biopsicoespiritual. Portanto, possuímos uma parte física e outra não física, imaterial, que nos é invisível. O ser humano possui uma configuração psicológica. Ele tem o seu sistema mental, o seu sistema sensível e o seu sistema instintivo. Todos esses sistemas integrados formam a consciência. Desta forma, podemos concluir que cada um de nós possui suas próprias características, as quais nos diferenciam uns dos outros. Segundo estimativas atuais, somos cerca de 7,9 bilhões de habitantes no planeta, cada um com suas próprias características e particularidades. Como exemplo, podemos citar as impressões digitais. Não existem duas idênticas entre todos os habitantes do planeta, mesmo entre gêmeos idênticos. Me recordo que na década de 70, por volta do ano de 1975, foi exibida a novela Mulheres de Areia, com a atriz Eva Vilma, no papel das duas gêmeas idênticas, Ruth e Raquel. Não sei se todos se recordam dessa novela. Fisicamente, elas eram idênticas, mas totalmente diferentes com relação aos seus temperamentos. A Ruth era bondosa, humilde, sensível, possuía muitas virtudes. A Raquel era maldosa, arrogante, egoísta, mentirosa, possuía as piores características. Devido ao seu sucesso, por volta do ano de 1993, a novela Mulheres de Areia teve sua nova edição, com a atriz Glória Pires, nos papéis de Ruth e Raquel. Nas fotos pode-se notar pelos semblantes quem é Ruth e quem é Raquel. Se alguém tiver alguma dúvida, a Ruth é a da esquerda e a Raquel a da direita. Com relação ao nosso sistema mental, a mente é o órgão psicológico que reside no cérebro. Na mente temos as faculdades mentais, como a de pensar, raciocinar, entender, observar, imaginar. Tudo isso é o que forma a nossa inteligência. A inteligência é a faculdade máxima, porque abrange todas as demais em conjunto. É na mente também que atuam os pensamentos.
Os pensamentos são os agentes virtuais da mente. Eles são os agentes causais, ou seja, eles são as causas de nossas ações. Quando nós agimos de acordo com a nossa vontade, é um produto da inteligência. Mas, às vezes, ocorre aquela situação. Por que eu fui fazer ou falar aquilo? Se não foi da minha vontade, foi da vontade de quem? Dos pensamentos. Os pensamentos podem ser próprios, alheios, positivos, negativos, autônomos, dependentes de minha vontade, intermitentes ou dominantes. A logosofia afirma e já demonstrou em múltiplas experiências realizadas que são os pensamentos os que governam a vida do homem comum e que, devido à ignorância humana acerca da influência que estes exercem sobre a vontade, o homem se encontra à mercê ou ao capricho de agentes estranhos à sua consciência e, por conseguinte, alheios a seu conhecimento. Eu me recordo que eram os pensamentos que, em grande parte do tempo, governavam minha vida, sobretudo os pensamentos alheios. Muitos deles agiam negativamente sobre minha vontade, malogrando meus projetos. Eu posso utilizar os pensamentos alheios desde que eu faça uma boa classificação desses pensamentos, como, por exemplo, pensamentos de novos conhecimentos, que me auxiliem na consecução dos meus propósitos. Se considerarmos como exemplo o atual avanço da tecnologia, não foi a utilização de muitos pensamentos alheios de seres do passado que foram se tornando próprios para os seres que vieram depois, produzindo essa evolução tecnológica que vivenciamos a cada dia. Esta reunião remota que fazemos agora, online, há décadas, aparecia apenas em filmes de ficção. O sistema sensível é formado pela sensibilidade e o coração é o centro afetivo, a sede da sensibilidade. E no coração estão depositados os grandes sentimentos, o amor, a amizade, os mais nobres sentimentos. Esse coração é o que equilibra a nossa psicologia. Esse sistema sensível, como o sistema mental, é composto de faculdades, como as faculdades de sentir, todas elas como sensibilidade. Tem também a parte que corresponde aos sentimentos. A sensibilidade é considerada o radar psicológico do ser humano, porque ela pode captar as verdades muito antes do que a inteligência poderia. O sistema instintivo conta com as energias que o homem precisou utilizar em sua defesa nas primeiras idades, incitado pelas exigências naturais da vida primitiva. O instinto tem sua importância, desde que seja amparado pelo sistema mental ou pelo sistema sensível. Me recordo de situações quando grande parte de torcedores de times de futebol se confrontavam, promovendo verdadeiras guerras dentro e fora dos campos de futebol. Como podemos avaliar a configuração psicológica desses seres? Existe equilíbrio entre esses sistemas? Outro fator importante a ser considerado é o das deficiências psicológicas. A deficiência psicológica é um pensamento negativo, tipicamente dominante ou obsessivo, que reside na mente, exerce forte pressão sobre nossa vontade. Ao mesmo tempo que nos prejudicam, tem enorme influência em nossas vidas. Muitos seres humanos são apelidados baseados nos pensamentos de deficiência que os caracteriza. Em alguns casos, o indivíduo é chamado de vaidoso, rancoroso, egoísta, teimoso, intolerante, intrometido, etc. No próximo slide, tenha-se ainda em conta que, por sua vez, as deficiências são também feras mentais que não se conformam em devorar os pensamentos e projetos úteis
que cada um armazena ou cultiva em seu campo mental. As feras, enquanto não forem eliminadas, serão sempre feras, assim como as deficiências serão sempre deficiências, enquanto o homem nada fizer para extirpá-las. Na maioria das vezes, temos dificuldades em reconhecer as próprias deficiências, o que dissimula e oculta defeitos e falhas psicológicas. Algumas vezes, as deficiências são alimentadas desde que são pequenas, como se estivéssemos alimentando um gatinho, sem nos darmos conta. Esse gatinho, com o tempo, se transforma em um leão, uma fera que fica à espreita para nos atacar ao nosso menor descuido. Por isso, a importância de estarmos sempre observando e identificando essas deficiências, desde que são apenas alguns pensamentos negativos, a fim de podermos dominá-las, atenuá-las ou, se possível, eliminá-las. É preferível conhecermos que inimigos temos dentro para combatê-los com lucidez mental, a ignorá-los enquanto ficamos à mercê de suas influências, suportando docilmente a maioria dos desgostos e depressões que diariamente nos acarretam. As deficiências que entendo mais comuns são a falta de vontade, impaciência, impulsividade, irritabilidade, suscetibilidade. Há também as propensões, que também são pensamentos negativos, porém, elas se manifestam esporadicamente. Pode-se atenuar ou eliminar a propensão, com relativa facilidade. Mas a deficiência, por seu caráter permanente, deve ser enfrentada com a firme determinação de vencê-la. Nos slides seguintes, trago um personagem famoso, que muitos devem conhecer. O Pateta, um sujeito tranquilo, boa praça, que nesse episódio nos mostra o seu comportamento no trânsito. Ao entrar no seu carro, ainda mantém o seu semblante de pura tranquilidade e paz interior. Mas quando começa a dirigir, enfrentar um trânsito caótico, como nos grandes centros urbanos, na cidade de São Paulo, por exemplo, ele se transforma. Mas o que leva o Pateta a se transformar, sendo ele tão bom sujeito? Não são os pensamentos, as deficiências psicológicas, como a impaciência, impulsividade e irritabilidade, ou as propensões a discutir, a propensão à ira? Alguém se identifica com o Pateta ou já se identificou com o Pateta nessa situação? Eu já atuei como Pateta várias vezes no trânsito. Hoje posso afirmar que superei muito essa situação. Procuro estar sempre atento, observar meus pensamentos, evitando a manifestação de alguma deficiência ou propensão, como a logosofia nos ensina. O conhecimento das reações do temperamento, as energias que alimentam tais reações, podem ser aproveitadas a fim de impulsionar as atividades da nossa inteligência, para fins de alta utilidade prática. Como são aqueles que concernem ao aperfeiçoamento dos 3 sistemas, o sistema mental, sensível e instintivo. No próximo slide, não é possível levar a bom termo a formação consciente da individualidade se antes não se coloca, ante a própria razão, a necessidade impostergável de promover uma franca revisão de conceitos. Dessa maneira, se poderá fazer um detido exame dos mesmos e de seus fundamentos, se existirem, vendo em que se baseiam e por que foram admitidos. mas o que significa essa revisão de conceitos e qual a sua importância? Assim como em outras áreas do conhecimento, a logosofia utiliza seus próprios conceitos, os quais possuem
os verdadeiros e reais significados de suas origens. Por isso, a importância em realizarmos essa revisão de conceitos. Todo conceito admitido deve reger, pois, a conduta de quem o admite. A consagração íntima de um conceito é implicitamente um juramento. O conceito significa a chave de uma linguagem, porque, graças a ele, cada um sabe que existe em todos idêntica compreensão. Temos conceitos importantes como amizade, felicidade, gratidão, caridade. O conceito de felicidade talvez seja um dos conceitos que mais apresenta variações e versões na vida corrente. Alguns têm esse conceito muitas vezes voltado ao aspecto material, como, por exemplo, possuir um dinheiro, bens materiais. Outros conseguir atingir todos os seus projetos, mas nenhum deles, ao final, se considera feliz. Sempre acaba faltando algo mais. Aprendi que a felicidade é sabermos reconhecer cada pequena porção de bem que a vida nos outorga. E isso me fez toda a diferença. Os conceitos de crer e de saber me chamaram muito a atenção. Pude refletir que em minha vida fui mais influenciado pelo crer do que pelo saber. Todos os tipos de crenças me influenciavam de alguma forma, sobretudo na crença em minha incapacidade em algumas situações. A única forma de aceitarmos o crer é um passo antes do saber. O próprio Criador da Logosofia nos pede para não acreditarmos em sua obra, mas que os seus ensinamentos sejam praticados e comprovados em nossa própria vida. Destaco para o nosso tema de hoje os conceitos de personalidade e individualidade. O conceito de personalidade não deve ser confundido com dignidade senhoril, autoridade moral, prodígio nas letras, nas artes ou no próprio saber, como definido na vida corrente. A personalidade do ser humano se refere ao seu ser físico, sua figura estética, sua educação e cultura, buscando sempre a exaltação de seu conceito pessoal ante seus semelhantes. Ambição, vaidade, presunção, renome, superficialidade são alguns dos vários ingredientes desse ente pessoal. As deficiências foram se formando pelo acúmulo de erros, dando origem à personalidade, que é todo o externo com que se reveste o ser para mostrar-se superior aos demais. O ser humano sempre se ocupou exclusivamente de sua personalidade. A individualidade, ao contrário, é o fruto da evolução, do cultivo constante das qualidades morais e psicológicas latentes no ser humano. E o espírito? A logosofia trata o espírito não no seu aspecto fenomênico, mas como uma centelha divina que habita em cada um de nós e que, na maior parte do tempo, o deixamos de lado. Através dele é que podemos nos aproximar do Criador. Não será possível qualquer intervenção construtiva do espírito em nossa vida enquanto nosso sistema mental funcionar tão defeituosamente e com a influência negativa de nossa personalidade e do instinto. Algo similar acontece com aqueles que renunciaram à sua individualidade para se deixarem absorver pelo número. Convertidos em homem-massa, perdem toda a possibilidade de receber o menor auxílio do próprio espírito. Esse auxílio se interrompe com efeito, pois a mente do homem massa não responde à própria vontade, e sim à alheia. Obedece tão somente àqueles que lhe impõem seus ditados,
com a ameaça de severa represália. Mas diante de tantos aspectos que nos tornam tão diferentes uns dos outros, por que o ser humano muitas vezes se torna um homem massa? E sente prazer e conforto com isso? Depois disso tudo, temos condições de responder? O homem massa é herói ou é vilão? Em minha compreensão, o homem massa é vilão. Vilão para si mesmo e para os demais seres, uma vez que ele propaga sua condição aos demais. Ele praticamente se entrega aos pensamentos alheios, deixando que estes dominem sua vontade e governem sua vida. Sente-se confortável e relaxado com essa situação, uma vez que não combate suas deficiências e propensões psicológicas, como a falta de vontade, obstinação, propensão ao fácil, ao engano, a propensão a crer, a ilusão. Em muitas partes, o ser humano tem deixado de existir para se chamar de multidão. Essa situação é um perigo para a existência pessoal independente, pois cessa aí toda possibilidade de evolução individual. Atualmente, ficamos muito expostos e vulneráveis aos pensamentos alheios, pela facilidade de termos o mundo em nossas mãos, como o acesso à internet, por exemplo, às redes sociais, aos sistemas de informações de uma forma geral. Conseguimos isso usando um simples celular. É na mente onde reside o mal que o homem faz a si mesmo e a seus semelhantes. A ignorância desempenha um preponderante e decisivo papel nessa afirmação. O estudo dos pensamentos, com sua classificação e seleção, constitui uma primordial necessidade humana. É imprescindível saber quais pensamentos há dentro de nossa mente, afastar sem demora aqueles cuja influência se mostra inútil ou prejudicial e cultivar os de índole sadia e construtiva. Quem não conhece como atuam os pensamentos e não saiba diferenciá-los dos alheios e dos próprios, não poderá alegar que é dono de si mesmo e, por conseguinte, de sua vontade, já que o governo de sua mente será sempre compartilhado. Quando o ser começa a pensar, isto é, a saber o que deve pensar, sua vida vai mudando e só então percebe que ela pode se transformar ao deixar de ser joguete dos pensamentos que ele mesmo não suspeitava pudessem existir em sua mente. Assim começa a verdadeira arte de forjar uma nova individualidade. A formação consciente da individualidade começa desde o instante em que o homem percebe que sua vida tem para ele um caráter meramente externo e resolve vivê-la dentro de si mesmo. A logosofia nos revela o processo de evolução consciente, que determina como imperiosa a formação de nosso ente individual, a fim de que possamos substituir vitoriosos a nossa personalidade, que é a que impede, com sua impermeabilidade psicológica, toda tentativa de mudanças positivas. Somos os únicos seres da criação dotados do livre-arbítrio. Podemos levar uma vida mais feliz e fecunda, repleta de realizações, usando nossas prerrogativas de seres humanos que somos. Na maior parte do tempo, nos dedicamos ao nosso mundo externo, às nossas atividades diárias, e sequer dedicamos parte desse tempo para o conhecimento desse mundo interno que temos. Nesse sentido, não precisamos deixar de lado nossos afazeres, nossas responsabilidades da vida corrente, mesmo porque a logosofia, como ciência que é, faz com que nossa própria vida se constitua nosso campo experimental, muito vasto por sinal. Como estudante de logosofia, posso continuar torcendo para o meu time de futebol, ir às pescarias, viajar em minhas férias,
com vantagens de aplicar e comprovar a eficácia dos ensinamentos em minha própria vida, pois em logosofia estudamos o que experimentamos e experimentamos o que estudamos. O processo de evolução consciente é longo e complexo. Na minha compreensão, o importante é iniciá-lo e que tenhamos o esforço, empenho e, sobretudo, a constância necessária. Me recordo que há algum tempo fui visitar um parque ecológico e que a caminhada em volta do parque era de cerca de 17 quilômetros, em uma região muito montanhosa. Ao chegar no ponto inicial, ao avistar a subida íngreme do caminho que tinha que subir, o primeiro pensamento que me veio à mente foi de desistir, de voltar para a pousada. Anulei esse pensamento e comecei a caminhada a passos lentos. E ao final do dia, havia desfrutado de incontáveis e exuberantes paisagens e locais por onde passei. Nesse processo de aperfeiçoamento que a logosofia nos revela, cada progresso que tenho, por pequeno que seja, como em minha caminhada, me traz grandes alegrias e satisfações. Para encerrar nossa atividade, nos próximos slides, temos o nosso ensinamento final. O homem deve lutar para manter sua individualidade se quer sobreviver à hecatombe que espera os que são absorvidos pela massa e se desintegram porque perderam a liberdade e a consciência dessa fé em si mesmos. Quando todos tiverem essa fé em si mesmo, terá sido criada uma nova sociedade humana, a mais humana de todas, porque haverá respeito comum pelas próprias ideias e pelas alheias, porque cada um dos seres será sagrado para o outro ser e colaborará com ele para que haja paz e felicidade no mundo. Quero agradecer a todos os convidados e a colaboração da também estudante Maria Vilma. Espero que vocês possam participar de outras atividades sobre logosofia e seria uma alegria muito grande poder receber os interessados em nosso centro de estudos, que fica muito próximo à Estação Paraíso do metrô em São Paulo. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos que compareceram. Todos receberão um e-mail, aqueles que se inscreveram, convidando mais uma vez para participar dos nossos cursos gratuitos, online e presencial, para saber mais de logosofia. Mas agora eu queria ver com a Sílvia. Sílvia, tiveram perguntas durante a palestra? Diz aqui. Tiveram sim, tiveram 3 perguntas. Eu vou fazer, aí o Fernando pode ou escolher uma para responder ou responder as 3. Então, as perguntas são as seguintes. Como não se tornar um homem massa? Como ser dono da própria vida? Mas qual o problema de ser um homem massa? Mais uma vez, boa noite a todos. Como não se tornar ou não ser um homem massa? É justamente ser dono da própria vida. E como ser dono da própria vida? Observar sempre os pensamentos que habitam em nossa mente e não sermos levados aos pensamentos alheios. A faculdade, uma das faculdades da inteligência muito importantes é a observação. Então, a partir do momento que nós começamos a observar o nosso interno, podemos também observar como os pensamentos atuam em nossa mente, sobretudo os pensamentos alheios. E desta forma, podemos criar essas defesas mentais para justamente selecionar esses pensamentos, aqueles que realmente possam contribuir para a nossa evolução, no nosso dia a dia, aqueles que não serão úteis. Como eu expus, nada impede que eu possa adotar um pensamento alheio como o meu, desde que ele me sirva, né, na minha vida. Né? E qual é o problema de ser o homem massa? Justamente é deixar de lado essa possibilidade
de ter a minha própria individualidade, a minha própria vida. Como nós expusemos, todos nós somos diferentes uns dos outros, temos a própria configuração psicológica, e para exercermos esse mecanismo maravilhoso que nós temos, né, que é a nossa configuração psicológica, nosso sistema mental, sensível, instintivo, as faculdades da inteligência, os pensamentos, é importante que a gente domine todo esse sistema, que a gente consiga equilibrar esses sistemas pelo controle dos pensamentos, e desta forma que a gente consiga aproximar do nosso espírito, para que ele também consiga fazer parte da nossa vida, né? E dessa forma podermos nos aproximar aí nesse processo de aperfeiçoamento, que nós possamos também nos aproximarmos de Deus, de nosso Criador. Muito obrigado. Eu não sei se eu consegui responder. Bom, se alguém achar que não conseguiu responder, nós estamos à disposição pelo site, podem mandar suas questões e estamos à disposição também para os cursos. O site é logosofia.org.br, é uma instituição sem fins lucrativos. Agradeço a todos, agradeço, Fernando. Boa noite e até a próxima. Obrigado. Até lá.